Esta aula será dedicada ao Quantification, que é a ferramenta do Navisworks para se levantar os quantitativos de componentes do nosso projeto. Estou aberto aqui com o nosso modelo, porém somente com a parte elétrica e a parte de hidrossanitário. E nós vamos então utilizar esses componentes do hidrossanitário, alguns deles, para exemplificar o funcionamento do Quantification, e então fazemos o nosso tutorial. Eu vou abrir aqui o Quantification. E nós vamos então, a princípio, criar o catálogo de itens, ou seja, nós vamos primeiro cadastrar os itens que nós vamos estar quantificando. Para isso, eu vou em Item Catalog e vou então criar aqui um novo item. Eu vou identificar um item na cena que eu vou quantificar. Eu vou quantificar então esse joelho. Lembrando que na Selection Tree o componente em si é sempre o item que tem este ícone. Então vou selecioná-lo ali. Vou criar aqui então um novo item. Eu selecionei o item aqui na Selection Tree apenas para copiar o seu nome. Então agora eu vou criar o item do catálogo. Na aba Item Catalog, eu vou criar aqui então New Item. Vou dar o nome deste item. Ok, então esse é o nome do meu item. E à direita eu vou ter as propriedades desse item e também as propriedades que esse item vai estar mapeando no modelo. Então, por exemplo, aqui eu tenho comprimento, tenho aqui altura, área, volume, quantidade e peso, e também as suas respectivas unidades de medição. Nesta aba Item Map Rules, nós vamos poder mapear propriedades do modelo. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma descrição e eu posso então mapear uma propriedade do meu modelo. Eu vou voltar aqui para Item Calculations e reparem que aqui eu tenho escrito aqui a fórmula, ou seja, aqui eu posso inserir uma fórmula que vai me ajudar a quantificar algumas dessas propriedades. Em Item Map Rules, eu vou então mapear algumas das propriedades desse joelho. Eu vou diminuir aqui e vou procurar aqui para uma propriedade que vai me falar sobre a descrição desse item. Então ele está selecionado aqui na cena, eu vou abrir o painel Properties, vou usar a categoria Element e vou mapear aqui duas propriedades. A primeira vai ser esta propriedade, TIG descrição. Então aqui eu tenho uma descrição desse elemento. E vou mapear também a propriedade Size, que vai me dar a descrição das duas portas deste joelho, que é esta e esta, os seus diâmetros, né, das portas. Então eu vou fechar este painel, eu vou expandir aqui
e vou vir aqui em Description 1, vou clicar aqui em Category, aqui no canto direito, vou então selecionar a categoria Element, e aqui em Property, aqui também no cantinho direito, eu vou selecionar aqui a propriedade descrição tigre descrição. Tigre descrição. Ok. Então, quando eu quantificar um item, essas propriedades serão mapeadas. Então, aqui no Description 2, eu vou também na categoria Element e vou selecionar aqui o Size. E eu poderia também estar quantificando outras propriedades. A princípio, essas vão me servir. Vou voltar aqui para Item Calculations e eu tenho aqui a propriedade Eight, né, que é o peso. Porém, se eu for reparar entre as propriedades, eu não tenho aqui uma propriedade que me fala sobre o peso. Então, nesse caso, eu vou imputar manualmente o peso desse item. Vamos usar um recurso interessante nesse momento. Eu vou ativar aqui os links. Vou clicar aqui neste link, que vai me levar para a página da Tigre, como nós vimos na aula sobre links. Então, nós temos aqui as propriedades desse item. Então, eu poderia procurar aqui pelo peso desse item. Bom, eu não encontrei aqui, pelo menos não encontrei fácil o peso desse item. Como eu não encontrei, então eu vou inseri-lo manualmente. Então, aqui no peso, eu vou dizer que ele é 0,1 kg. Ok. Então, agora eu vou criar aqui uma forma para agrupar esse item, que é o nosso joelho de 90. Então, eu vou criar aqui New Group. Vou criar um grupo chamado Água Fria. Vou recortar esse item e colar aqui dentro. Ok. Então aqui está o nosso item. Um detalhe que eu esqueci de fazer é dar uma aparência para esse item. Então vou dizer que quando ele estiver quantificado, ele vai ser marrom, ok, e vai ser opaco, não vai ter transparência nele. Ok, feito isso, vou salvar o meu modelo. Então eu vou quantificar esse item. Para quantificar esse item, então eu vou vir aqui para a aba Quantification. Ok, estou aqui. Reparem que agora eu já tenho aqui alguns itens aparecendo, que é exatamente o item que eu criei lá no meu catálogo. Eu vou selecionar aqui então o joelho de 90
e vou então fazer um takeoff desse item. Então, para eu fazer isso, eu vou selecionar aqui na cena os meus itens. Eu poderia selecionar na Selection Tree estes itens, ou então fazer uma pesquisa usando o Find Itens, ou eu poderia também ir no painel da Selection Tree, mudar para o modo Properties e então fazer o Quantification selecionando os itens por aqui. Eu vou usar aqui o modo da Selection Tree Standard, onde eu selecionei aqui os meus itens, e então vou clicar aqui com o botão direito, ir até Quantification e fazer um takeoff to o item que eu criei. Então, feito isso, esse item já possui aqui alguns elementos quantificados usando ele. Vamos ver qual foi o resultado. Então aqui eu tenho os objetos que foram quantificados utilizando esse item do catálogo, né? Reparem que aqui eu tenho aqui entre parênteses a quantidade, que é 9. Então aqui eu posso clicar no item e ele vai ser selecionado na cena. Reparem que a partir do momento que eu quantifiquei esse item, ele ficou marrom aqui na cena, né? Assim como eu configurei na hora de criar o catálogo. E as propriedades desse item estão sendo exibidas aqui também. Reparem aqui o peso, né, que foi definido para cada item desse. E aqui na parte superior eu tenho então a soma. Então aqui eu tenho aqui 900 gramas. E eu tenho uma quantidade aqui de 9 unidades. Agora que eu quantifiquei esse item, eu posso também fazer aqui um hide takeoff para esconder os itens que já foram quantificados. Assim eu não vou quantificá-lo novamente em duplicidade. Então agora que eu quantifiquei esses itens, eu vou então exportá-lo para uma tabela do Excel. Aqui no canto superior direito, eu vou ter a possibilidade de exportar e importar itens. Eu vou então exportar as quantidades para o Excel. Vou exportar aqui para a área de trabalho. Ok, está exportando. Eu vou pedir para abrir. E aqui estão os meus itens. Aqui estão as propriedades que eu mapeei. Por exemplo, o Description 1, que eu configurei, o Description 2, que eu também configurei, e as demais propriedades que eu tivesse configurado, todas apareceriam aqui. Eu configurei o peso, então aqui está a soma total e aqui unitário. Soma de unidades e unitária. No entanto, o Quantification possui muito mais recursos do que simplesmente quantificar unidades. Isso que nós vamos ver. Vou fechar esta tabela. E então vou fazer agora um Quantification um pouco mais elaborado. Eu vou quantificar agora
os tubos deste meu modelo. Então eu vou selecionar aqui um tubo e eu vou então clicar com o botão direito e vou selecionar aqui Quantification, Take Off to New Catalog. Eu vou selecionar mais itens aqui. Take Off to New Catalog Item. Então foi criado aqui um item. Eu vou então desmarcar aqui o Hide Take Off. Vou selecionar aqui o item e vou então dar um nome para ele. Estou aqui com o item selecionado, vou vir para Item Catalog e vou então mudar o nome desse item. Vai se chamar tubo água fria 25 mm. Bom, então eu vou mudar aqui a aparência desse item, vou colocar marrom também. Ok, vai ser opaco. Então eu vou agora configurar o mapeamento das propriedades desse item. Bom, então eu tenho aqui um comprimento, está apontando já para Model Length, e eu vou ver aqui se já está mapeando ou não. Vou vir aqui para Quantification Workbook e reparem que o Length já está sendo quantificado automaticamente. Isso porque é um modelo que veio do Revit e naturalmente já está então mapeando essa propriedade. Caso não estivesse mapeando essa propriedade, eu poderia vir aqui em Item Catalog e mapear uma outra propriedade do modelo, o Model Length. Eu poderia vir aqui em Category e mapear uma das propriedades que estivesse sendo citada aqui. Por exemplo, aqui eu tenho a propriedade Length, que é 0,19 metros. Então eu poderia... Então eu estou aqui na categoria Element e buscando a propriedade Length. Então eu poderia vir aqui, selecionar Element e mudar aqui para Length. Então vou voltar aqui para Quantification Workbook e então aqui está mapeando a propriedade. Não houve nenhuma alteração porque por default já estava mapeando a propriedade correta. Então aqui eu tenho as propriedades que estão sendo mapeadas. Por exemplo, o peso não está sendo mapeado. Eu posso configurar então o peso. Então aqui tem uma área, velocidade, porém eu não tenho aqui o peso. Bom, neste caso, que o peso seria variável com relação ao comprimento do meu componente, então nós vamos usar as fórmulas. Vai ser da seguinte maneira: vou vir aqui para Item Catalog e vou vir aqui para Item Calculations e vou dizer que o weight vai ser 0,1 kg por metro
Então eu vou multiplicar por length. Então, inserir aqui a fórmula, vou dar Enter. Então, ele está calculando agora a seguinte fórmula: 0,1 quilos por metro. Então, multiplicando então pelo length, que é o comprimento. Então, vou vir aqui para Quantification Workbook novamente. E agora, reparem que ele já está calculando um peso. Então, aqui eu tenho já os valores aqui, eight, variando com relação ao comprimento do meu tubo. Aqui está. Então, aqui eu tenho a soma. Eight, eu tenho aqui 2,641 kg. Então, agora eu vou exportar esse meu Quantification para o Excel novamente. Vou atualizar aquela tabela. Então aqui está o tubo de água fria de 25 milímetros. Então aqui eu vou ter o modo length. Vou ter aqui o length desse tubo. Tem aqui a soma total. E os soma total, valores unitários. Vou ter aqui então o peso total e variando por componente. E aqui a quantidade unitária de pedaços de tubo que foram quantificados. Tem aqui 45 pedaços de tubo. Ok. Então vou fechar essa tabela. Este recurso que eu utilizei da fórmula poderia ser também aplicado a, por exemplo, pilares estruturais, onde eu tendo os valores, as cotas vindo do Revit, por exemplo, as dimensões da base e da altura, então eu poderia quantificar então o volume de concreto daquele, por exemplo, um pilar estrutural. Um outro recurso muito útil também do Quantification é eu poder criar componentes virtuais, ou seja, eu vou criar um componente que ele não existe no modelo, mas eu quero quantificá-lo. Então, por exemplo, suponhamos que estes tubos fossem tubos que serão fixados usando um componente de fixação que o prenda na parede. Então, suponhamos que a cada metro de tubo eu tenha uma quantidade X desse elemento de fixação. Então, eu vou criar aqui um recurso. Então, vou vir aqui para Resource Catalog. Vou criar aqui um novo recurso. Vou chamar de abraçadeira. Ok. Bom, e esta abraçadeira vai ter aqui um peso de 0,05 kg. E então eu vou voltar aqui para Item Catalog. Vou vir aqui neste tubo de água fria e vou utilizar aqui então um recurso. Estou aqui com o item selecionado e vou usar aqui um recurso existente. Vou selecionar a abraçadeira. Ok, então Done. E agora a abraçadeira está dentro do item tubo água fria 25 milímetros.
Então esta abraçadeira vai ser utilizada sempre que este tubo sempre que um item deste tubo for quantificado. Então, aqui na abraçadeira, como eu disse, nós vamos ter uma abraçadeira para cada metro de tubo. Então, para eu fazer isso, eu vou utilizar as fórmulas. Vou vir aqui no count e vou dizer o seguinte. Então, eu vou utilizar que o count vai ser igual a length. Ok. Feito isso, eu vou voltar aqui para o Quantification Workbook. E estou selecionando aqui a abraçadeira. Então veja que aqui eu tenho 26,4 abraçadeiras. Se eu selecionar aqui o tubo de água fria, então vai estar contabilizando para mim as 45 unidades de pedaços de tubo mais 26 abraçadeiras. E eu tenho aqui também o peso da abraçadeira. Então agora, se eu exportar a minha tabela de quantitativos novamente, então agora eu tenho o joelho, o tubo de água fria e as abraçadeiras do tubo de água fria. Então eu consigo ver por pedaço de tubo qual foi a quantidade de abraçadeiras utilizadas. Bom, o catálogo criado no Quantification, ele pode ser exportado e também importado. Então é possível compartilhá-lo com os demais colaboradores da equipe. Então, por exemplo, eu poderia ter o meu catálogo na rede corporativa e então estar compartilhando ele com os demais membros da equipe. Para exportar o catálogo, nós vamos vir aqui no canto superior direito. Então nós podemos exportar o catálogo ou importar o catálogo. Então facilmente o outro colaborador vai importar esse catálogo e trabalhar nele. Este foi o Quantification, espero que tenha sido muito útil e até a próxima aula.